Paz do Senhor, amados. Estamos em mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus que está em Esté. Esté capítulo 4, a partir do versículo 13. E eu queria que os amados irmãos abrissem essa poderosa palavra e que essa palavra ela venha trazer refúgio, que eu tenho certeza que traz, fortaleza, socorro. No momento que você está mais precisando aí da tua aflição, no seu lar, no seu trabalho. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai trazer refrigério para a tua alma. Amém? A Bíblia fala em capítulo 4 de Esté, a partir do versículo 13. Então lhe disse Mordecai, que respondeu a Esté: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Aleluia. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabes se conjuntura como esta é que te fosses elevada a rainha. Aleluia. Então disse Esté, que respondeu a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda assim contra a lei, se pereceres, pereceri. Então, se foi Mordecai, e tudo se fez, Esté, o que lhe havia ordenado. Amados, antes de começar essa palavra, eu gostaria de orar junto com você. Amém? Soberano Deus, eis aqui a tua família, a tua casa. Eis aqui, Senhor Jesus, a tua poderosa palavra. Palavra que traz refrigério, palavra que traz socorro, palavra que traz ânimo, palavra que traz vida. Ó Deus, assim como o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu te peço que o Senhor venha falar aos meus amados irmãos que está assistindo esse vídeo. Que também essa palavra venha trazer, Senhor Jesus, ó Deus, vida para aquilo que está morto. Ó Deus, que o Senhor venha trazer refrigério através dessa palavra, Senhor. E solução e ânimo para o meu amado irmão, para a minha amada família que está assistindo esse vídeo. Amém. Amados, o tema dessa palavra que o Senhor falou muito forte ao meu coração é: Deus está te preparando. Todos nós passamos por um processo ao chegar na determinada vitória que Deus tem para as nossas vidas. E antes de falar aquilo que Deus transbordou através do meu coração, eu quero que você pare e pense. Todo mundo já ouviu a história de Esté. Todo mundo já ouviu pregações sobre ela, né? E Esté, ela foi uma serva de Deus, uma judia, que ela foi criada pelo seu primo Mordecai. A Bíblia fala que ela era órfã de pai e de mãe. Ou seja, Esté talvez ela não tivesse expectativa nenhuma para a sua vida, para a sua história. Mas eu conheço um Deus que sabe o oculto e o profundo, que sabe o nosso deitar e o nosso levantar. E eu conheço um Deus que escreve a nossa vida. Amém? Abra comigo aí, amados, no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Porque bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, aleluia, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, aleluia, e me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia fala, Senhor, que o Senhor já escreveu a nossa história. A Bíblia fala que o Senhor já tem os pensamentos certos para as nossas vidas. Que antes das palavras chegarem à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. A Bíblia fala que o Senhor já escreveu a história de Esté. Ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela era criada pelo seu primo. E o Senhor, amados, já tem escrito a história de Esté de todas as formas. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? O nosso Deus, ele escreve a nossa história.
O nosso Deus, ele já sabe tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida, né? E o Senhor já sabia que isto ia ser órfã. O Senhor já sabia que o povo de Deus ia ser massacrado. E é engraçado, queridos, que na Bíblia fala, em Esther, que existia um tempo determinado para o povo de Deus ser massacrado. A Bíblia fala, querido, que o povo de Deus, ele já tinha uma data determinada para ser exilado, para ser exterminado, tá? E nosso Deus, que é um Deus que escreve certo e que ele faz a nossa história ser surpresa para muitos daqueles que não acreditam, não é verdade? Assim aconteceu com essa serva do Senhor e assim vai acontecer com você também. E assim já está acontecendo através da sua vida. E a Bíblia fala, queridos, que existia um homem, que esse homem se chamava Amã. E esse homem, ele não gostava do povo de Deus. E toda vez que ele passava por Mordecai, ele via que Mordecai ele não idolatrava, ele não dobrava o joelho diante dele, só diante de Deus. E ele simplesmente armou uma cilada contra o povo de Deus. E tinha um determinado dia para que o povo de Deus fosse massacrado e exilado. E Mordecai simplesmente chegou para a sua rainha, que ainda não era rainha, tá? O que aconteceu? Deus sabe de todas as coisas. E o rei, ele simplesmente fez uma festa. O rei Assuero, junto com a sua rainha Vasti, fez uma grande festa que demorou dias. E ele simplesmente mandou chamar a rainha Vasti. A rainha Vasti se negou em ir até a presença do rei. E simplesmente o rei Assuero ficou muito triste, decepcionado com a decisão. E tomou uma decisão diante de todos os demais servos e simplesmente exterminou a rainha Vasti. Passado algum tempo, ele simplesmente fez um levantamento e convocou novas mulheres, virgens, belas. E uma dessas mulheres foi justamente a Radassa. Ela, por muito temor, muito medo, ela simplesmente escondeu a sua identidade e ela passou a se chamar Esther. Então ela escondeu a sua identidade para que o rei e as pessoas que estavam sendo convocados não soubessem que ela era judia. E ela escondeu a sua identidade por muito tempo, muito tempo. Chegou um determinado momento, a Bíblia fala que a Esther, ela foi tratada por um ano de muitas especiarias. Ela foi conduzida ao reino de uma forma soberana. Para pensar, amados. A história dela, ela era órfã, ela vivia com o primo. Mas Deus tinha algo determinado para a vida dela. Deus já tinha algo determinado para a vida de Esther. E é engraçado porque se você está vivendo um processo, Deus está te preparando, não é verdade? Quando a gente aprende a submeter ao que Deus quer, a gente não perde mais para ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque nós não temos noção dos lugares que Deus tem preparado para as nossas vidas. Esther não tinha noção dos lugares que Deus tinha preparado para a vida dela. Porque Deus tem um plano para a vida sua, da sua família, da sua casa. Deus tinha um plano para a vida de Esther. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus. E Deus estava preparando para Esther o melhor lugar, o melhor canto, a melhor história, a melhor vida. Deus tem preparado a tua história, amados. E assim Deus está preparando. É engraçado porque todo mundo diz assim: ah, foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que abriu a porta. Então persevera, descansa. Porque Ele é fiel, amados. Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus quem determinou. Foi Deus quem validou.
Então, aquilo que está validado, aquilo que Deus validou, está decretado, é vitória certa. E simplesmente, queridos, Esté foi a escolhida diante de tantas mulheres lindas, de tantas mulheres belas. Deus fez com que ela se tornasse a mais bela, agraciada, diante de todas. Ela se tornou a mais linda, diante de todas aquelas outras mulheres. E ela foi escolhida pelo rei. Mas eu lhe digo uma coisa. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na cadeira que você senta. Deus tem um propósito na porta que Deus abre. Deus tem um propósito na porta que Deus está abrindo. Deus tem um propósito. Não adianta você negar, não. Não adianta você recuar, não. Porque o propósito vem de Deus. Não é verdade? E Deus tinha um propósito na vida de Esté. Não era simplesmente para sentar, para ela ser uma coitadinha, porque ela era órfã. Não. Porque Deus queria se tornar reconhecida através da vida dela. Deus queria usá-la. Deus queria que ela dobrasse o joelho. Deus tinha um propósito na vida de Esté, assim como Ele também tem um propósito sobre a tua vida. Órfã de pai e mãe, criada pelo primo, nós precisamos submeter à vontade de Deus, para que a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela venha a ser perfeita, ela venha a ser agradável, ela venha a ser de sobremaneira reconhecida através do homem. Não é verdade? Porque a partir do momento que nós nos submetemos à vontade de Deus, assim as coisas de Deus acontecem sobre as nossas vidas. E simplesmente o que foi que aconteceu? Esté, ela foi rainha. Só que o povo de Deus estava passando por um momento difícil. Ele tinha uma determinada data de ser exterminado. E simplesmente Mordecai chega para Esté e diz: olhe, não adianta você ficar na zona de conforto. Não adianta você ficar simplesmente aonde você está. Tá muito confortável para você. O povo vai perecer. E se você não ajudar, Deus vai levantar outro para ajudar o povo de Deus. E assim, o que aconteceu? Ela disse: o rei tem 30 dias que não me chama, mas vamos para o joelho, vamos para a oração, vamos jejuar, veste o pano de saco, vamos fazer um clamor diante de Deus. Tu faz aí onde tu estás, eu vou fazer aqui onde eu estou, eu e as minhas servas, e estaremos de joelho para que o propósito de Deus venha a ser realizado. Amados, muitas vezes nós estamos na zona de conforto e Deus te chama a sair da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos acomodados e Deus nos chama para sair da zona de comodismo. Deus muitas vezes nos sacode. Sabe por quê? Porque Ele quer ver as maravilhas dele acontecer sobre as nossas vidas. Se tá tudo calmo, desconfie. Se tá tudo tranquilo, desconfie. Porque Deus age através das turbulências também. Deus é calmaria? Amém. Mas Deus também nos quer de joelho. Deus também nos quer buscando Ele cessantemente. Deus nos quer através dos louvores. Sim. Olha, amados, é através das nossas lutas que a gente fica mais forte. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele te ama e Ele tem preparado algo melhor para a tua vida. Se você está passando pelo propósito, tenha certeza. Deus te colocou no lugar certo. Não duvide. Deus te colocou no lugar certo. Ele é soberano, amados. Ele sabe a hora certa de agir. E os cenários de crise são momentos propícios para Deus levantar atalaias. Então Deus tem levantado você como atalaia do Senhor. Tenha certeza de uma coisa. Para que o povo de Deus fosse vitorioso
Esther teve que sair da zona de conforto. Primeiramente, Deus sabia da história dela. Ela era órfã, ela não tinha perspectiva, mas Deus já tinha escrito a história dela para a vida de todo o povo. Deus já sabia que ela iria ser escolhida. Ela não sabia, mas Deus já tinha determinado para a vida dela que ela iria ser escolhida. E ela foi escolhida. E ela foi escolhida para salvar o povo de Deus. Se você está passando pelo processo, tenha certeza, Deus te levanta como um atalaia para salvar o povo de Deus. Amém? E terceiro, não duvide daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem mais. Deus quer realizar uma grande obra. Eu tenho passado por esses momentos e Deus falou muito forte ao meu coração. Esse louvor é lindo. Esse louvor é lindo e eu quero que você medite nesse louvor. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você. Sim, amados, é para você crescer. Às vezes a gente pensa que a nossa luta, só a gente passa por sofrimento, só a gente passa por decisões difíceis. Não. Tenha certeza de uma coisa. Deus é contigo. Deus é contigo nessa trajetória. Deus é contigo nesse ano de 2022. Ele não vai desamparar você. Ele te colocou no lugar certo. E tenha certeza de uma coisa. Ele tá te ensinando a ser forte. Ele tá te ensinando a ter coragem. Ele tá te ensinando a não desistir. Ele tá te ensinando a caminhar a mais uma légua. Ele tá dizendo pra você, olha filho, não desiste não. Não desiste das pedradas. Não desiste não das lutas que você tem passado. Ele é contigo. Ele tá te fazendo mais forte. Amém? Que você possa meditar nessa poderosa palavra. Esther, ela não era ninguém aos olhos humanos, mas para Deus ela já era rainha. Amém? Então tenha certeza de uma coisa. Deus já escreveu a tua história. Deus te colocou no lugar certo. E os cenários de crise, queridos, são momentos propícios para Deus levantar atalaias. Os cenários de crise são momentos propícios para Deus levantar atalaias. Deus já determinou a história para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tenha certeza de uma coisa, não duvide. Deus está te ensinando a ser forte, amados. Deus está te ensinando a ter coragem. Deus está te ensinando a não desistir. Amém? Que você possa descansar nessa poderosa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá o refúgio, dá o amor que o meu irmão precisa, dá o abraço. Oh, Espírito Santo de Deus, acalenta. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, eu não sei o que é que eles precisam, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor já escreveu a história, o Senhor já deu a vitória para o meu amado irmão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba a vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que você possa meditar nessa poderosa palavra e receber do Senhor a tua vitória. Semana de vitória, um ano de 2022 de muita vitória para a tua vida, de cura. Que você possa ser curado, que você possa ser sarado, que você possa ser liberto, que a tua família possa ser agraciada pelo poder, pelas maravilhas do Senhor para a tua vida.
Não desista, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás. É tempo de seguir, de ir adiante, porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.